a única forma de vivermos para Deus. Nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Maravilha, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Igreja preciosa do Senhor Jesus Cristo, povo santo e amado, abençoados com toda sorte de bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores em todas as coisas, povo santo e amado de Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês e tratar desse tema aqui muito importante, que é a única forma, o único caminho, o único meio que nós temos para verdadeiramente vivermos para Deus. Veja, o raciocínio que vamos apresentar hoje, ele é o caminho para você viver para Deus. Olha a importância disso para a tua vida. É muito importante para você, especialmente você que está chegando agora na graça, compreender a visão de hoje aqui. Porque você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Por isso, por sermos filhos do Senhor, que nós cremos no Senhor como nosso Pai, nosso Deus, né? E por isso mesmo fomos levados a conhecer o seu Evangelho. Então o fato de sermos filhos de Deus é um chamado importante para nós e que nós temos que buscar exercer esse chamado de filhos de Deus que somos da melhor maneira possível. E nós só vamos conseguir concluir, né, esse nosso chamado em nossa vida aqui, essa vida passageira que temos na Terra. Nessa vida, então, temos um chamado a exercermos essa função, entre aspas, tá, de sermos filhos de Deus, que é a função de ser luz para este mundo, sal para esta terra. Essa é a função dos filhos de Deus. Paulo diz que nós, filhos de Deus, somos como estrelas que brilham no universo. Recentemente nós estudamos sobre isso, vocês se lembram, né? Isso é maravilhoso, né? Se você pegar essa metáfora e você imaginar, quando você olha para o céu, né, à noite principalmente, quando o céu está límpido, você observa que é tudo muito escuro, né? Então você está vendo ali o universo. E no universo você vê as estrelas brilhando, ou seja, se destacando. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês são filhos de Deus e vocês têm então esse chamado de serem luminares para esse mundo. E aí, inclusive, se confirmando, né, o que Jesus havia dito. Vocês são a luz do mundo. E mais do que isso, vocês são o sal da terra, o tempero que o mundo precisa. É a nossa função enquanto filhos de Deus que somos nesse mundo. Só que para nós exercermos então esse chamado que o Senhor deu a todos nós, é um chamado coletivo, eu diria, né? Porque existem, eu penso assim pelo menos, né, os chamados individuais, né? Cada um de nós tem um talento, tem uma habilidade que de repente vai exercer esse talento, essa habilidade, esse chamado, especificamente dentro daquilo que nós sabemos fazer para o avanço do pensamento do reino de Deus no mundo, né, do Evangelho. Enfim, cada um de nós vai usar aquilo que Deus nos permite ter como talento individualmente. Então existem os chamados individuais, mas também existe o chamado coletivo, que é para todos os filhos, independentemente do talento ou da habilidade que você tenha, né? E esse então chamado de filho de Deus que nós temos é um chamado coletivo de ser luz do mundo, de ser sal da terra, de ser um luminar, de ser uma estrela que brilha no universo escuro. Por que o mundo é escuro? Porque o mundo é mau essencialmente. Por que o mundo é mau? Porque tem um diabo espiritual fazendo e acontecendo? Não, é por causa da carne. Sabemos que o mal é a carne. No capítulo 7 da carta aos Romanos, o Paulo fala dessa tendência da natureza humana de querer o mal, né? E ele fala assim, ó, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Se você isola esse versículo, você pensa que Paulo está falando de um diabo, de um espírito. Não, no contexto inteiro ele está falando da carne, da natureza humana. Entende? Da semente má que nós herdamos do primeiro homem. Entende? Que é a carne, é o pó da terra.
Essa carne tem tendências, né? Muitas dessas tendências vêm da própria biologia da carne, das necessidades humanas, tá? E quando essas necessidades, então, se tornam exacerbadas e quando elas começam a fazer com que nós pratiquemos o mal, é a carne atuando, é o mal fazendo o mal, fazendo aquilo que é da sua natureza. Então a natureza de Adão ela tem isso. Então, por causa da atuação da carne, o mundo é escuro. E nós, então, como filhos de Deus, somos essas estrelas que brilham no meio da escuridão. Olha que chamado tremendo, abençoados. É uma coisa, amados, que tem que ser valorizada, entende? Porque o Senhor está nos chamando, a partir do momento que Ele nos revelou a graça, Ele passou a nos chamar não para sermos religiosos, porque antes nós éramos, e nós pensávamos que aquele desempenho religioso que nós tínhamos, nós pensávamos que era um chamado de Deus. Você não pensava? A maioria de nós veio da religião. A maioria da religião cristã, ou que se diz cristã, né? Inclusive. A maioria de nós veio. Há alguns irmãos que não passaram por religião alguma, que hoje estão em graça. Amém. Só que Deus permitiu que a maioria de nós, que hoje está em contato com a palavra da graça, passasse pelo sistema religioso, seja católico, adventista ou todos os outros segmentos protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e por aí vai. Né? Muitos de nós, ou a maioria esmagadora, veio desse sistema chamado ou dito cristão, e nós achávamos que ali nós estávamos cumprindo o chamado de Deus. Nós achávamos que ali, naquela época do sistema, nós estávamos vivendo para Deus. Eu pensava isso. Olha, amados, muitos de vocês nos acompanham há muitos anos, né? Conhecem bastante da nossa história aqui. Mas para você que é novo, está chegando agora em contato com o nosso trabalho, eu quero te falar um pouquinho da minha vida. Eu fui batizado católico, criança de colo, recém-nascido. A minha família era católica, então fizeram aquela cerimônia, né? Então o padre jogou uma aguinha na minha cabeça, né? E me batizou, né? Ou seja, deu um banho na minha cabeça, na verdade. Que o verdadeiro batismo, nós sabemos, foi realizado por Cristo no Calvário. Ué, irmão Cristiano, como assim? Mas vou deixar um estudo aí sobre batismo na descrição. Para você que está novo na graça, se você não entende o que foi o verdadeiro batismo, para quem está na gravação no YouTube, eu vou deixar um link aí na descrição sobre o batismo para vocês aprofundar nisso, tá? Então fui batizado ali, entre aspas, batizado, né? Católico. Logo depois, pouco tempo depois, a minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal, né? Então, a partir da conversão, entre aspas, da minha mãe, a minha família foi seguindo, né? Então acabou que praticamente todos, pelo menos desse lado da família materna, né, fossem para essa visão pentecostal. E ali eu segui a caminhada desde criança, né, frequentando a igreja, né, e cumprindo ali. Claro, como criança você não tem essa noção, mas quando eu comecei a me entender como gente, né, como se costuma dizer, então comecei já a assumir compromissos, né? Então ali no grupinho de crianças, tinha um ensaio, as reuniõezinhas das crianças, tinha os ensaios das canções, e aí fui pegando um pouquinho mais de idade, comecei a me envolver com a música, né? E aí quando eu me tornei músico, comecei a aprender a tocar instrumentos musicais, aquela coisa toda. Então veio toda essa fase, e ali eu fui crescendo como um pentecostal. Até que eu cheguei, se eu não me engano, a gente não tem certeza absoluta, mas com certeza foi entre 13 ou 14 anos de idade, eu me batizei pentecostal, né? Obviamente, os pentecostais protestantes, os protestantes em geral, né, não aceitam o batismo católico. Então, eles me batizaram, entre aspas, de novo. E eu me lembro que a cerimônia foi num rio, né, que tem no Rio de Janeiro, né, em Itaguaí, na verdade, né, que é um município do estado do Rio de Janeiro. Aí o pessoal foi àquela cerimônia, ônibus, vários ônibus, foi para o festival de batismo que houve, e eu fui batizado. Então me tornei ali, né, comecei a realmente assumir compromisso, tocar instrumento, ensaiar música com a juventude, etc. Depois eu me tornei batista por volta dos 15 para 16 anos, né? E aí fui batizado pela terceira vez.
Porque o batista não aceitou o batismo pentecostal, né? Eu me lembro que eu fui conversar com um pastor lá na época, batista, né? E aí eu falei, pastor, eu sou batizado, né? Me batizei na igreja pentecostal. Ele, não, Cristiano, aqui não aceitamos batismo pentecostal. Você vai ter que se batizar de novo. Aí me jogaram no tanque d'água de novo, me deram mais um banho. Então eu tomei 3 banhos, 3 abluções religiosas, né? Católico, pentecostal e batista. E eu achava que aquele período na minha vida era um período que eu estava servindo a Deus de fato, eu estava vivendo para Deus. Principalmente quando eu comecei a ter esse envolvimento musical. Porque vem aquele compromisso, né? Você é músico da igreja, tem que ensaiar. E você não ensaia só com o seu grupo, você toca para o grupo das senhoras. Eu, pelo menos, era assim, né? Eu tocava para o grupo das senhoras, tocava para o grupo dos senhores. Na época pentecostal havia, né? Grupo musical só de homens, outro só de irmãs, grupo dos jovens. Então eu tocava para todos. Então, você tinha aquele compromisso de ensaiar com todo mundo. Quando eu fui para a igreja batista, por exemplo, eu tinha, antes de me batizar como batista e assumir a posição de membro mesmo da igreja, eu já tinha um grupo, que eu estava já indo na igreja, então me chamaram para participar de um grupo lá, só que eu não podia tocar antes de me batizar, né? Enquanto você não é batizado, você não é membro da igreja oficialmente, então eu não podia tocar, mas eu já estava ensaiando. Eu me lembro que no dia que eu me batizei como batista, foi o primeiro dia que o meu grupo lá estreou. Aí já comecei com aquele compromisso. Aí daqui a pouco eu já estava tocando para o grupo não sei o quê, grupo de adolescentes, aí comecei a participar do coral da igreja e fui me envolvendo. Então, desde a minha vida pentecostal já, como um pré-adolescente ali, começando a tocar instrumentos musicais, começando a me entender como gente, como se diz, e começando a ter esse envolvimento religioso, eu já tinha em mente que eu estava vivendo para Deus. Vocês percebem? Eu tinha em mente, estou vivendo para Deus, estou me dedicando, e porque eu tinha muito medo, isso desde criança, de Jesus voltar no futuro e eu ficar. Sabe, eu tinha um absoluto pavor disso. Acho que era, amado, se não era o maior medo da minha vida, estava entre os maiores. Sabe? Um medo pavoroso que eu tinha de Jesus me deixar aqui. Porque eu achava que arrebatamento era isso, né? Salvação era eu ser arrebatado, sumir daqui, né? Instantaneamente desaparecer. E eu achava que se eu não seguisse ali, né, a minha vida com Deus, a minha dedicação, eu ia ficar se Jesus voltasse. E esse é o medo, inclusive, de maioria hoje aí, né? Infelizmente, muitos irmãos nossos são filhos de Deus, são salvos em relação à vida eterna, já têm a vida eterna, porque Cristo já deu a vida eterna para todos os filhos dele, independentemente de religião, de qualquer coisa. Tá? Então, muitos filhos de Deus são salvos e sempre salvos, mas não têm a salvação da mente, a salvação manifestada em seu entendimento. Por isso, vivem aí perdidos, com medo, desesperados, assim como eu vivia. Então, eu tinha essa vida com Deus, coloco mais uma vez entre aspas, porque eu achava que de fato eu vivia para Deus. Eu me dedicava muito, sabe? E na Igreja Batista, amado, isso foi até muito mais, assim, muito mais forte, muito mais envolvente, porque realmente eu me envolvi poderosamente ali. Sabe, na Igreja Batista eu estava praticamente em todos os segmentos da igreja. Eu estava no coral, eu era responsável pelo boletim, que era o jornal. A igreja tinha o seu próprio jornal. Eu era o redator do jornal, eu escrevia para o jornal, eu era presidente de adolescente, depois presidente da juventude, depois no seu grupo musical. Então eu vivia em função daquilo ali. A semana inteira eu estava envolvido com algum evento, né? Um ensaio, uma reunião, um culto na casa do irmão fulano, culto na casa do irmão cicrano. Eu estava sempre envolvido ao longo da semana. Só que no domingo, amado, era o domingo inteiro. Inteiro. Eu acordava pela manhã, tomava banho, tomava meu café, igreja. 8 horas da manhã chegava lá, porque tinha que preparar o estudo. Aí acabava o tal culto. Primeiro acabava a reunião dos estudos, né? Por volta de 9h30 da manhã acabava, aí tinha um intervalozinho. Daqui a pouco começava o culto pela manhã. Estava lá o Cristiano. Aí tocava, ia cantar, ia apresentar alguma coisa. Aí, daqui a pouco eu ia para casa meio-dia. O culto acabava 11h30, mas eu ficava ali conversando. Meio-dia eu ia para casa. Aí chegava em casa correndo. Mãe, vou almoçar. Almoçava, papapá. Daqui a pouco tomava outro banho e ensaio. 2 horas da tarde estava na igreja. Aí ensaiava até quase 5 horas. Aí voltava para casa, tomava outro banho, me arrumava, 6 horas estava lá. Era o domingo inteiro, de 8 da manhã até 10 horas da noite, dentro da igreja.
Era um desempenho tremendo que eu tinha ali durante 6 anos praticamente, ali inteiros. Não tinha domingo para mim, né? Às vezes não tinha sábado, porque às vezes tinha evento aos sábados também. Entende? Então era um envolvimento muito grande. Eu estou contando esses detalhes um pouquinho para vocês entenderem o que as pessoas pensam que é viver para Deus na religião e o que eu pensava que era. Então, para mim, viver para Deus era isso. É não ter domingo, nenhum momento para mim. Era o dia inteiro na igreja, semana inteira preocupado, tem que fazer um jornal, tem que escrever, tem o culto na casa da irmã fulano, tem o ensaio do coral. É assim que as pessoas vivem. E elas pensam, isso é viver para Deus. É você pertencer a uma placa denominacional, com CNPJ, com carteirinha de membro, você se batizar, tomar Santa Ceia, andar com o tipo de roupa que eles mandam você andar, né? Não pode andar com essa roupa, isso aqui não é adequado. Aí você anda dentro daqueles mandamentos, aí tem a campanha, tem não sei o quê. Antes de ser batista, na igreja batista não tinha muito essa coisa de campanha, de corrente, lá não tinha isso, né? Mas na igreja pentecostal sempre teve muito. Então eu fazia todas as campanhas, né? Então fazia e tal. E não perdia nada, porque o pastor falava, você não pode perder a campanha, irmão. Sabe? É bom para a sua vida espiritual, a campanha vai te trazer poder, a campanha vai te dar a bênção, a vitória que você quer. Então eu vivia com isso aí. Sabe, fazendo campanha na pentecostal, envolvido no batista, em música, e grupo, e banda. E eu achava que isso era viver para Deus. Entende? Só que, amado, eu quero dizer uma coisa para você. Olha só o que eu vou dizer. Viver para Deus é o oposto disso. Viver para Deus é o contrário de ser religioso. Entende? Só se vive para Deus de verdade quando você abre mão de toda religião. Por quê? Porque religião é um direcionamento humano. Deus não estabeleceu em Cristo Jesus nenhuma religião. As pessoas pensam que Jesus veio estabelecer o cristianismo. Esquece isso aí. Jesus veio estabelecer novas cerimônias. Não, ele não estabeleceu nada para cristianismo nenhum. Não existe cristianismo. Você entende? Para Deus, que eu digo, né? Existe no mundo, porque é coisa mundana. Aliás, praticamente todos os ismos são coisas do mundo. Todas as religiões, todos os ismos. E o cristianismo também não é. Parece que é de Deus, mas não é. Porque Jesus, ele não veio para morrer pelos pecados, né, para estabelecer o juízo e salvar o seu povo da morte eterna, etc. Ele não veio. Ele veio para isso, aliás, e não para estabelecer uma religião, para criar novas cerimônias, para que as pessoas seguissem cerimônias. Ele veio estabelecer o juízo, ele veio salvar o seu povo e nos dar uma direção espiritual de vida, um chamado verdadeiro. Entende? Ele não separou o seu povo e salvou o seu povo para o povo viver em cerimônias de novo, assim como se vivia antes. Entende? A visão que se tem hoje no meio das chamadas igrejas, né, que se dizem cristãs, é uma visão, como eu sempre digo, veterotestamentária. Ou seja, é uma visão que tem fundamentos no Antigo Testamento. Essa coisa de frequentar templos, que é o quê? É um resquício do templo de Jerusalém, aquela visão templária, não só do templo de Jerusalém, mas das sinagogas, né? Que os judeus também se reuniam em sinagogas. Essa visão templária hoje vem disso. As cerimônias que se fazem hoje, que eles dizem que são cerimônias da graça, né? Como a chamada Santa Ceia, que é uma cerimônia que não existe na Bíblia, não existe Santa Ceia, tá? O que existiu foi a ceia do Senhor. É tremendo como houve uma manipulação tremenda na palavra, né? Então eles criaram uma cerimônia que não existe. Como eu disse, existiu a ceia do Senhor, foi a última Páscoa que Jesus fez com os seus discípulos, que os coríntios erroneamente lembravam-se dela, muito provavelmente por influência dos judaizantes, né? Porque a igreja de Coríntios, ela não tinha influência apenas da mensagem da graça dada por Paulo. Tá? Então, por isso, inclusive, que Paulo deu todo aquele direcionamento. E Paulo falou sobre ceia, né? Mas o Paulo deu todo um alerta. Evidentemente, Paulo não entrou, pelo menos naquele momento da carta, ele não entrou muito em detalhes, porque o Paulo disse que a igreja de Coríntios não estava preparada, né? No início da carta, da primeira carta, Paulo disse, olha, vocês não estão preparados para alimento sólido, por isso eu dei leite para vocês.
Interessante, tá? Então aquela visão que Paulo fala da ceia ali, na verdade é um leite, né? Ele está comendo pelas beiradas ali, dando um alerta, porque eles faziam aquilo ali. Só que faziam tudo errado, né? Faziam tudo errado, porque primeiro o fato de se lembrar da Páscoa, né? De fazer um resquício da Páscoa. A Páscoa era um mandamento da lei e Jesus cumpriu a última Páscoa ali com os discípulos dele. Já o primeiro erro é aí. Só que eles faziam aquela cerimônia de comer e beber, que era uma festa para se comer e beber junto ali, e eles se embriagavam, né? Uns comiam mais, outros comiam menos, outros nem comiam. Era uma coisa tremenda, uma coisa muito carnal, né? Essa tal festa, a festa ágape, né? Que se historicamente se chamava, né? Essas festas ágapes que faziam, eles se lembravam então da última Páscoa, então faziam aquela cerimônia, como eu disse, certamente não por influência do apóstolo Paulo, mas dos outros da circuncisão, tá? Então, as igrejas hoje fazem um terceiro desdobramento. Então, o que os coríntios faziam já era um desdobramento da Páscoa, uma lembrança, um resquício, e o que se faz hoje é mais um desdobramento. Então é como se fosse também um resquício da Páscoa, mas é uma cerimônia que sequer tem na Bíblia, como eu sempre digo, tá? Aí fazem essa cerimônia de comer e beber, e batizam em águas, sendo que Jesus já batizou no Calvário. Como eu disse, vai estar um estudo aí, não só sobre o batismo, eu vou deixar um outro também sobre esses rudimentos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo um específico sobre batismo, e também um sobre os rudimentos em geral, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, você que está novo na graça, se você quiser assistir, tá? Então as pessoas vivem nesse cerimonialismo hoje, batiza para cá, come ceia para lá, e faz jejum, né? E faz vigília, e sobe monte, e sacrifica, enfim. As pessoas vivem nesse movimento achando que estão vivendo para Deus. Mas viver para Deus é o contrário, como eu disse agora há pouco. Quando você abre mão da religião é que você passa a viver para Deus, claro, dentro do Evangelho, né? Não basta abrir mão da religião e viver de acordo com a sua carne, que isso também não é viver para Deus. Viver para Deus é você abrir mão da religião pela revelação do Evangelho e viver o Evangelho, não a carne, o Evangelho. Isso é viver para Deus. Observe o contexto do primeiro versículo, né? Nós lemos de Gálatas 2,19. Vamos ler agora do 14 ao 21. Vamos lá. 14 e 15. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Observe bem o seguinte, amados. Aqui é Paulo escrevendo aos Gálatas e contando detalhes desse encontro que ele teve com Pedro, onde Paulo até inclusive falou publicamente diante de todos sobre a hipocrisia de Pedro e dos demais da circuncisão. Tá? Então quando Paulo fala que eles não andavam conforme a verdade do Evangelho, quem é que não andavam? Os da circuncisão, encabeçados por Pedro. Olha que coisa tremenda. Então quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, ou seja, os da circuncisão, como eu disse, encabeçados ali pelo Pedro, declarei a Pedro diante de todos. Veja, Paulo não falou por trás, ele falou diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Observe bem isso, amado. O Pedro era judeu, mas ele vivia como gentio, ou seja, ele não cumpria obras da lei. Entende? Olha que coisa tremenda, ele não se preocupava com mandamentos da lei. Isso era viver como gentio. Então você é judeu, mas não vive como judeu, Pedro. Portanto, como pode obrigar... Olha só o que Paulo estava perguntando para o Pedro ali, hein? Ô Pedro, como é que você pode obrigar, cara? Você que é judeu não vive como tal, como é que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não os gentios pecadores. Eu acho interessante, eu gosto muito dessa nova versão internacional. Claro que ela não é perfeita, obviamente, tá? Tem alguns tropeços aí na tradução, mas eu gosto que ela tem, por exemplo, esses detalhes. Vocês estão vendo aí na tela, gentios pecadores entre aspas, né? Aspas simples aqui. Por que está com essas aspas simples? Porque essa é uma expressão dos judeus em relação aos gentios. Tá? Não é que Paulo estava chamando os gentios de pecadores. Paulo estava citando a forma de os judeus se referirem aos gentios. Porque Paulo era judeu de nascimento, Paulo tinha, portanto, costumes judaicos
enraizados na sua vida, e Pedro também, era um judeu conversando com o outro, tá? Então ele usou uma expressão gentios, pecadores, porque era assim que os judeus se referiam aos gentios. Por isso que você vê aí, entre aspas, nesse texto aí da Nova Versão Internacional. 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Olha o que Paulo está falando. Pedro, nós sabemos disso. Olha só. Tá? Mesmo porque Pedro esteve com Paulo, né? Eles andaram juntos durante um tempo. Então, Pedro, nós sabemos disso. Nós somos judeus, mas sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Irmão Cristiano, por que ele fala será no futuro? Porque eles estavam antes da vinda de Cristo. Eles estavam antes do ano 70 aqui. Então eles sabiam que no juízo que viria no ano 70, ninguém seria justificado por causa da lei. 17 e 18. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Olha só. Por que Paulo está falando aqui? Por que ele falou isso aqui? Porque os judeus tinham essa visão de chamar os gentios de pecadores. Ah, os gentios pecadores. Aí Paulo está dizendo, Pedro, nós mesmos, né, buscando nos justificar por meio da fé, por meio de Cristo, nós descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Paulo disse isso por quê? Porque eles nasceram antes da cruz. Todos eles ali nasceram antes da graça ser estabelecida. Ou seja, ainda nasceram debaixo do pecado. Então, todos eles eram pecadores perdoados. Eu vou deixar também um estudo aí sobre a questão do pecado. Tá? O tema, se eu não me engano, é o pecado não tem domínio sobre nós. É um tema muito interessante para você entender que nós, especialmente nós, que já nascemos depois da vinda de Cristo, depois do ano 70, depois do juízo sobre Jerusalém, etc., nós não somos e nunca fomos pecadores. Você vai entender isso através desse estudo, tá? Você vai entender por que Paulo usa esse termo pecadores, porque eles eram de fato, eles foram, né? Antes da cruz pecadores, porque eles nasceram debaixo do pecado, então eles eram pecadores perdoados. Então Paulo está dizendo o seguinte, Pedro, nós chamamos os gentios de pecadores, mas nós vimos em Cristo que nós também somos. Por quê? Porque nós também dependemos da graça. É isso que Paulo está falando. Entende? Nós dependemos também da graça, não foi pela lei. Foi em Cristo. Então nós vimos que nós somos pecadores porque dependemos de Cristo para ser salvos, para sermos salvos, né? Então nós descobrimos isso também. Nós achávamos apenas que os gentios eram pecadores, mas nós vimos que nós também somos. Por isso que Paulo disse aos romanos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Todos, ou seja, todos que haviam nascido antes da cruz, obviamente, né? E todos é todos mesmo, tá? Não só judeus, mas gentios também. Vamos continuar a leitura. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos, que somos judeus, Pedro, somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Ou, em algumas versões, me coloco como transgressor, me apresento como transgressor. Por quê? Porque se eu coloco... o que Paulo está dizendo é o seguinte. Pedro, se eu coloco a lei de novo como uma forma de me justificar, ou seja, se eu reconstruo o que eu destruí, porque nós... Veja o contexto, gente. Pedro, nós sabemos que é por meio de Cristo. Então, se eu coloco a lei de novo como um instrumento de justificação, eu estou reconstruindo o que eu destruí. Está percebendo o que Paulo está dizendo para Pedro aqui? Então, se eu reconstruo o que eu destruí, ou seja, se eu mais uma vez ressuscitar a lei como um instrumento de justificação, aí sim que eu me coloco como um transgressor, porque ninguém consegue cumprir a lei plenamente. Ninguém nunca conseguiu cumprir a lei totalmente. Então, se você quer viver pela lei, você está reconstruindo o que foi destruído. Entendeu o contexto? Tremendo, né? 19 e 20. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei. Pegou aí? É o que nós lemos no início, né? Por que por meio da lei? Porque a própria lei levou Jesus Cristo a morrer. Jesus morreu para cumprir plenamente a lei.
Por isso que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus, né? A lei exigia derramamento de sangue para que houvesse remissão de pecados. Então Jesus foi o Cordeiro de Deus para cumprir esse mandamento da lei. Então, quando Jesus morreu, nós morremos com ele. É o que Paulo está falando aqui. Eu morri para a lei. Por quê? Porque Jesus morreu e o meu velho homem morreu junto com ele. Então, quando Jesus morreu, todos os filhos de Deus morreram para a lei. Entendeu o que Paulo está falando aqui? É isso. Pois, por meio da lei, então, por causa da própria exigência da lei, eu morri para a lei. Claro, em Cristo Jesus, né? Olha só o que está sublinhado ali. A fim de viver para Deus. Pegou aí? O que Paulo está dizendo? Olha, para viver para Deus, primeiro eu precisei morrer para a lei. Pegou? Nós morremos para ela. E a partir do entendimento do Evangelho, nós passamos então a viver para Deus porque morremos para a lei. Gente, a lei era a religião de Paulo antes do Evangelho. Não só de Paulo, mas claro, de todos os judeus ali. Agora, para viver de fato para Deus, Paulo teve que morrer para a lei ou entender e reconhecer pela revelação da graça que ele havia morrido para a lei e que, portanto, ele não precisava viver submetido a ela. Perceberam? Fui crucificado com Cristo. Cristo morreu por causa da lei, nós morremos com ele lá. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, olha só, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Não é mais por meio da lei, é pela fé que nos amou e se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus, né? Como se Paulo estivesse concluindo o raciocínio, né? Portanto, Pedro, eu não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha que coisa tremenda, hein? Ao exigir que os gentios vivessem obras da lei, Pedro estava reconstruindo o que havia sido destruído por Jesus e pela própria pregação do Evangelho, né? Porque o Evangelho da Graça dizia isso. Você não tem que viver em obras da lei. Temos que viver pela fé. Só que Pedro e os demais da circuncisão, porque você pode notar que Paulo fala no plural, né? O Paulo não se refere só a Pedro, não. Ele fala assim, ó, eu vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Não andavam. Não era só Pedro, era os demais da circuncisão também. Então eles não estavam andando na verdade, por quê? Porque eles estavam imputando a lei na vida das pessoas e até dos gentios que nem tinham lei antes da cruz. Então o Pedro mesmo impunha a lei aos gentios e ele mesmo, Pedro, não vivia como um judeu. Isso é ou não é uma hipocrisia tremenda? Com certeza é. E Paulo publicizou isso ali, falou na frente de todos ali. Tremendo, né? Agora você observou o que Paulo falou? Eu não posso reconstruir o que foi destruído, senão aí sim eu vou ser transgressor. Porque se eu coloco a lei como um instrumento de justificação novamente, consequentemente você é um transgressor, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então não é pela lei, não é pela religião. Viver para Deus, então, não tem envolvimento com religião. Nós vemos, amados, claramente na história de Paulo, que ele considerou, e nós vamos ler isso agora aqui claramente no texto bíblico, ele considerou a sua vida religiosa como um esterco, como refúgio, como lixo, como algo desprezível. Filipenses 3, vamos ler do 3 ao 9. Porque a circuncisão somos nós. Veja, aqui Paulo está falando no contexto, para que os filipenses tivessem cuidado com aqueles da circuncisão. Ou seja, aqueles que eram judeus, né? Aqueles que queriam impor o judaísmo. Entende? Aqueles homens que acreditavam em Jesus como Messias, mas queriam que as igrejas vivessem crendo em Jesus, mas ainda cumprindo obras da lei. Então, no contexto aqui, Paulo fala, olha, Filipenses, cuidado com os da circuncisão, hein?
Tá? Aí no 3 ele diz, por quê? Porque a circuncisão, no caso a verdadeira, somos nós. A verdadeira circuncisão é a circuncisão feita no coração, né? Não é a circuncisão feita segundo a lei, no prepúcio do homem, mas é no coração. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus como? Por meio da lei? Por meio da carne? De jejuns? De sacrifícios? De ordenanças? Não! Servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Irmão cristiano, o que é carne neste contexto? O que seria confiar na carne? Carne é, nesse contexto, religião. Confiar na carne, nesse contexto que estamos lendo aqui agora, seria confiar em sua posição religiosa. Irmão cristiano, como eu posso confirmar isso? Ora, no contexto. Vamos continuar. 4. Ainda que também podia confiar na carne, observe isso. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu mais ainda. Agora veja o que é confiar na carne. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo está falando dele. Dele, Paulo. Eu fui circuncidado. Eu sou da linhagem de Israel. Sou da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Segundo a lei, Filipenses, eu fui fariseu. Então, se alguém aqui pode se gloriar na carne, né? Eu posso muito mais do que esses caras que estão aí invadindo a igreja. Entende? Tem um pessoal aí da circuncisão andando pelas igrejas dizendo que os filhos de Deus têm que viver em obras da lei. E esses camaradas ficam se gloriando na carne. Entende? Eles ficam se gloriando. Olha, nós somos da linhagem de Israel, nós somos circuncidados, nós somos o verdadeiro povo. Entende, amados? Havia essa petulância. E aí Paulo está dizendo, olha, esse pessoal fica se gloriando aí na carne, em posição religiosa que eles têm, ora, eu posso me gloriar muito mais então. Segundo a lei, eu fui fariseu. 6 e 7. Segundo o zelo que eu tinha na lei, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível, ou seja, ele cumpria tudo à risca. Mas o que para mim era ganho, no meio da religião, reputei-o perda por Cristo. Olha que coisa tremenda. Amado, vou falar uma coisa para você, amado irmão, amada irmã, antes de nós continuarmos a leitura. Você que veio do sistema religioso está em graça hoje. Glória a Deus por isso. Amado irmão, amada irmã, não se preocupem com o passado religioso de vocês. Ah, irmão Cristiano, poxa, eu perdi tempo, fiquei 20 anos no sistema. Amado, eu também fiquei, tá? Como eu contei no início aqui do estudo, um pouco da minha experiência na religião. Se eu contar desde o meu batismo recém-nascido, né, na Igreja Católica, eu posso dizer que eu passei pouco mais de 20 anos também no sistema. Claro que envolvido mesmo foi a partir da minha pré-adolescência. Mas eu estive desde o início da minha vida no sistema, foram mais de 20 anos. E muitas das vezes a gente fica nessa, né? Puxa, passei tanto tempo ali sem conhecer a graça. Amados, louvem a Deus e sigam adiante. Sabe, o que ficou para trás, ficou para trás. Sabe, Paulo falou, olha, eu reputei como perda. O que para mim era ganho, né? Esse meu desempenho religioso, a minha linhagem, sabe, o fato de eu ser fariseu, de eu ser um cumpridor da lei ferrenho, isso para mim era ganho, mas agora eu reputo perda por Cristo. Eu perdi tudo isso aí por causa de Cristo. E glória a Deus por isso. 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência, oh maravilha, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Sabe essa coisa religiosa, esse desempenho? Perdi tudo e as considero como esterco, refúgio, lixo, não tem valor, para que eu possa ganhar a Cristo. Meus amados, vocês ganharam Cristo na vida de vocês. Não importa o que você passou no sistema. Você foi da Igreja Universal? Você foi da igreja chamada da graça de Deus, que de graça não tem nada? Você foi adventista do sétimo dia? Você foi da Assembleia de Deus ou de qualquer segmento pentecostal?
você foi presbiteriano, você foi, sei lá, você foi da igreja quadrangular, você foi de qualquer denominação que seja, você foi católico, não importa, considere como refúgio, porque agora você tem Cristo de fato na sua vida. Você vive para Ele agora. Observou o que Paulo está dizendo aqui? Olha, antes eu vivia para a religião, eu tinha um desempenho religioso, e se eu quisesse me gloriar na carne, eu me gloriaria, porque eu tenho um passado religioso muito importante. Mas eu não me glorio na carne, para mim tudo isso é esterco. Eu perdi tudo isso para que eu viesse ganhar a Cristo. Que coisa tremenda, né? 9. E seja achado nele, ou seja, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Pegou? Sem religião. O Paulo está dizendo, olha, eu perdi tudo aquilo para eu ganhar Cristo, para eu ganhar meu chamado, para que eu seja encontrado em Cristo. Eu tive que abrir mão de todo aquele desempenho religioso. Tudo aquilo que para mim era ganho, eu perdi para viver para Deus. Pegou? Eu morri para a lei para viver para Deus. É a única forma, meu irmão, minha irmã, de você de fato viver para Deus. É você abrir mão de toda a religião. Porque, veja, essas chamadas igrejas do sistema, todas elas estão, de certa forma, apesar de a lei já ter sido aniquilada, né? Não só na cruz, né? Na cruz foi o primeiro passo da vitória sobre a lei, porque Jesus cumpriu tudo que a lei exigia, então ele inaugurou um novo pacto. Só que a lei seguiu sendo praticada no templo de Jerusalém, né? Seguiu aquela prática toda da lei. Né? Durante aquele período que nós chamamos de período de transição, que foi da morte e ressurreição de Jesus até a destruição do templo, o juízo no ano 70, em todo esse período transitório a lei seguiu ali. Os dízimos, as oblações, ofertas alçadas, sacrifícios de animais, lembranças de pecados, né? Aquela cerimônia anual de lembrança dos pecados, aquilo seguiu sendo praticado. Adoração ao templo, né? As pessoas, no caso os judeus, oravam em direção ao templo, havia tudo aquilo ali. Toda aquela visão templária da lei, as práticas, tudo continuou acontecendo. Então, no ano 70, aquilo acabou de uma vez por todas, cumprindo aquilo que Jesus disse lá em Mateus 24, né? Não ficará pedra sobre pedra. Então o templo foi destruído. Mas apesar de a lei ter sido aniquilada, hoje as igrejas, de certa forma, indiretamente, também vivem debaixo da lei por causa das práticas que eles dizem que são da graça. Tá? Eu não vou entrar muito nisso, como eu disse, eu vou deixar um estudo na descrição sobre isso. Eu já disse que vou deixar. Depois que você acabar de assistir a esse estudo pela gravação, vá aqui embaixo na descrição do vídeo, no YouTube, e pega o link desse estudo para você estudar com a gente isso aí, tá? Então, essas chamadas igrejas vivem, então, indiretamente debaixo da lei, porque se você cumprir um mandamento da lei, você é obrigado a cumprir todos. Então, eles vivem cumprindo, chamando que são mandamentos, dizendo, né, que são mandamentos da graça, que são cerimônias que Jesus teria deixado para a graça, o que é uma grande mentira. Isso não é viver para Deus. Entende? Frequentar denominações, placas denominacionais, igreja de parede, isso não é viver para Deus. Cumprir ordenanças, viver como eu vivia. Eu vivia sufocado, só que eu achava que eu estava servindo a Deus. Mas eu vivia sufocado, porque eu quase não tinha vida para mim. Entende? A minha vida religiosa era um desempenho tremendo. Como eu falei no início, um desempenho tremendo. Um envolvimento quase que total. Hoje eu considero um esterco também. Perdi tudo aquilo para ganhar Cristo. Porque nessa época, apesar da igreja dizer que prega Cristo, né, porque eles falam de Jesus nas igrejas, mas eu não vivia Cristo. Eu não vivia para Deus. Eu vivia para a religião, o que é bem diferente. Entende? A graça, então, a revelação da graça, interrompeu a minha religiosidade. Assim como Paulo, né? A sua também. Você, como eu disse, a maioria veio do sistema da religião. Você que veio da religião, quando a graça te foi revelada, você também teve a sua religiosidade interrompida. Isso é viver para Deus. Aconteceu com Paulo. Gálatas 1,
versículos 13 ao 16, Nova Versão Internacional. Porque vocês ouviram qual foi no passado. Paulo deixa bem claro, ele enfatiza, foi no passado, Gálatas, não é agora, no passado. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Olha o ismo aí, é religião. Vocês sabem do meu passado no judaísmo, o Gálatas. Como, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Porque Paulo era zeloso da lei, né? 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade. Está vendo o desempenho que Paulo tinha? Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Assim como nós, amados, que estamos em graça hoje, também fomos extremamente religiosos. Lá na Igreja Católica, lá na Adventista, lá na Batista, na Universal, na Assembleia, etc, etc. Fomos extremamente zelosos das tradições dos homens. 15 e 16. Mas, eu amo esse mas, mas, quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. A partir de então, a vida religiosa de Paulo caiu por terra. Vocês percebem isso? Caiu por terra. O Senhor Deus interrompeu a religiosidade de Paulo para lhe revelar a graça. Entende? Guardadas as devidas proporções, foi o que aconteceu conosco também. A nossa religiosidade foi interrompida pela revelação. Porque só se vive para Deus, amado, e consequentemente só se consegue dar frutos para Ele se você se considerar morto para a religião. Romanos 7, do 4 ao 6. Vejam só que tremendo isso aqui. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Olha aí, vocês morreram para a lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Que outro, Cristiano? Aí Paulo explica quem é o outro. Aquele que ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitado. A fim, olha só, de que venhamos a dar fruto para Deus. Observe essa expressão, a fim de. Observe bem isso. A fim de. Ou seja, morremos para a lei, morremos para a religião, a fim de. Hoje nós pertencemos ao outro, ou seja, ao Cristo ressuscitado. Aqui são duas manifestações, né? O Paulo faz uma metáfora dos maridos. Então o marido que estava vivo e morreu era a lei. Jesus de Nazaré representava a lei. E Paulo fala do outro marido, por isso que ele fala pertencer ao outro. Que outro marido? O que está vivo, que é Jesus Cristo ressuscitado. Esse representa então a graça. Os dois maridos são as duas alianças. Jesus de Nazaré debaixo da lei e que morreu justamente por causa disso. E Jesus Cristo ressuscitado. Veja, é o mesmo Senhor com manifestações diferentes. Tremendo, né? 5. Pois, quando éramos controlados pela carne, isso antes da cruz que ele está falando, né? Não havia direção espiritual, era só direção carnal. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, porque a lei era a força do pecado, né? A lei, inclusive, fazia com que o apetite carnal fosse até maior. Que coisa, né? De forma que dávamos frutos para a morte. Claro, todos estavam debaixo da morte. 6. Mas agora, pegou que mudou? Mudou. Agora é outra realidade, Romanos. Morrendo para aquilo que antes nos prendia, lei, religião, pegou? Fomos libertados da lei. Opa! Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Pegou? Romanos, não é mais religião, não é mais lei, não é mais judaísmo, é Cristo. Fomos libertos da lei.
Por que Paulo está falando isso, gente? Porque na igreja dos romanos havia muitas pessoas preocupadas com a lei. Porque havia muitos judeus ali. Era uma igreja híbrida, né? Eles se reuniam ali, havia irmãos judeus e havia irmãos que eram gentios. Então havia inclusive conflitos por causa disso, né? Porque as visões eram diferentes, os costumes eram diferentes. Então Paulo tinha essa preocupação de transmitir, especialmente para aqueles que eram judeus e que tinham preocupação com as práticas da lei, o Paulo fazia questão de transmitir esse entendimento. Gente, nós morremos para a lei, fomos libertos dela, não servirmos mais segundo a velha forma da lei escrita, mas segundo a direção do Espírito. Pegou aí? Ou seja, para nós vivermos para Deus de verdade, sendo guiados pelo Espírito, é somente quando você morre para a lei, quando você entende isso, né? Porque todos os filhos de Deus morreram para a lei na cruz. Só que você só consegue se libertar dela quando você entende, ou seja, quando a graça é revelada. Entende? Quando o Evangelho da Graça nos é revelado, aí o Evangelho abre os nossos olhos e aí nos livra da religião. Olha só o que Paulo fala aqui, Gálatas, mais uma vez, capítulo 1, versículos 6 e 7, depois o 11 e o 12. 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando, Gálatas, tão depressa daquele que os chamou onde, ou como, em que condição? Na graça de Cristo, Gálatas. Estão de brincadeira aí, voltando para a lei? Ou dando ouvidos, né, a judaizantes, a religiosos? Eu estou admirado que foi muito rápido que vocês, que foram chamados na graça, estão indo para outro evangelho. 7. O qual, na verdade, não é outro, né? Nós já destrinchamos bastante essa passagem aqui. É tremenda, né? É um clássico da graça também essa passagem aqui. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo. Religião misturada com o evangelho é perversão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esse evangelho, entre aspas, que nós vemos no meio do sistema hoje, não é evangelho, é perversão. Entendam bem isso. Mas, Cristiano, sabe, eu gosto daquele pastor fulano que prega assim assado, aquele líder, poxa, aquele padre tem uma palavra boa. Eu não duvido que tenha. Eu não duvido que eles sejam eloquentes. Eu não duvido nem que sejam bem intencionados. Tá? Eu até acredito que são pessoas bem intencionadas. A maioria provavelmente é, né? Porque nós estivemos na religião e nós éramos pessoas bem intencionadas. Né? Então eu acredito que muitos, ou talvez a maioria aí do sistema, sejam pessoas e líderes bem intencionados. Mas, amados, isso não importa. O que importa, como diz a palavra, é estarmos com o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Ou não com a lei. Alimentos é cerimônias, né? Ou seja, o que importa é o coração estar confirmado com a graça. Você pode ser bem intencionado, pode ser eloquente, pode pregar muito bem, mas se você não está na graça, se você ainda é um religioso, então você não vive para Deus, amado. Sinto muito. 11 e 12, 11 no caso, vamos lá. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, olha só, não é mensagem humana. Gente, o que Paulo está dizendo em outras palavras? Vamos raciocinar aí, vamos lá, vamos pensar junto? Quando ele diz que não é mensagem humana, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Pensa bem. Ele está dizendo o seguinte, o que vocês estão ouvindo aí, que é a mistura de religião com Cristo, é uma mensagem humana. Pegou aí ou não? Perceberam aí a questão de Paulo? Tem que parar e ler com calma e observar, amado. A mensagem, Gálatas, que vocês receberam da minha parte, o Evangelho da Graça, vocês foram chamados na graça, não é mensagem humana. Em outras palavras, o que ele está dizendo? O que vocês ouvem dos judaizantes é humano, é carnal. Não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com o Espírito. Pegou? Qualquer mensagem, irmão, que não é a graça, que não exalta a cruz, que não está em linha com o que está escrito, cuidado com isso, tá? Porque tem muita gente hoje dizendo que prega a graça e está fora do que está escrito. Está inventando teoria louca aí e tem gente seguindo loucura por aí. Não está na Bíblia, o cara diz que está, ele inventa.
Então, esse problema está tanto na religião, no sistema religioso, quanto na dita graça. Cuidado. Porque a mensagem da graça está escrita na palavra. E ela não é de homens. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês estão ouvindo dos judaizantes que vocês têm que viver na religião judaica. Vocês devem crer em Jesus, mas seguir a religião judaica. Isso é de homens, isso não é de Deus. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. 12. Porque não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Olha só, revelação. Evangelho é revelação. O que passa disso é carnal. Religião é coisa carnal. O sistema religioso inteiro, todos os ismos que existem no mundo hoje, são carnais. Não tem nada de evangelho. Porque a palavra da graça não vem de posição humana. Ela é revelação de Jesus. Nós não precisamos de religiões, meus irmãos, para vivermos para Deus. Não precisamos. Porque, basicamente, resumidamente, viver para Deus é fazer o bem. Olha só, vamos ler aqui. Claro que isso é bem resumido, tá? Eu vou deixar um estudo na descrição, mais um que eu me lembrei agora, sobre a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Eu vou deixar na descrição do vídeo, para você entender bem. Mas um resumo nós vamos ler aqui agora. Vamos ler Romanos 13, 10 e 2 Tessalonicenses 3, 13. Vamos ler juntos, vamos unir os dois versículos. Nova versão internacional. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Por que Paulo fala isso, Cristiano? Ele estava preocupado com o cumprimento da lei? Não, amados. Quem estava preocupado com isso eram os irmãos. Alguns irmãos romanos. Como eu disse agora há pouco, né? Havia muitas pessoas ali no meio da igreja dos romanos que eram judeus e que tinham essas dúvidas, tinham preocupações com mandamentos da lei. Então Paulo fala, gente, cumprir a lei é amar. Sabe? Vocês não têm que estar preocupados com mandamentos. Entende? O amor não pratica o mal. Então o cumprimento da lei é isso, é o amor. Aí 2 Tessalonicenses 3,13. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Vocês perceberam, abençoados, o que significa a obra verdadeira de Deus? Viver para Deus é isso aí que você acabou de ler comigo aí. É não fazer mal ao próximo, ao contrário, é fazer o bem. Tá? Observe que não basta não fazer o mal. Não fazer o mal ao próximo é o primeiro passo. O segundo passo é fazer o bem. São 2 passos. Tá? Esse é o resumo do que é a obra de Deus. Esse é um resumo do que é o chamado dos filhos de Deus. A única forma de fato vivermos para Deus é vivermos isso aqui que acabamos de ler sem religião, sem igreja de pedra, sabe? Sem placa denominacional, entende? Sem mandamentos de homens, sem cerimonialismo, sem obras da lei disfarçadas de obras da graça. Isso é viver para Deus, é viver livre de tudo isso. É a única forma de vivermos de fato para Deus. Porque se não for assim, amado, estaremos vivendo para a religião, estaremos vivendo para sistemas humanos e não para Deus. Eu quero encerrar com Romanos capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amados, estamos mortos para a lei, estamos mortos para o mundo, estamos mortos para o pecado. Aliás, já nascemos assim. Mortos para a lei, mortos para o mundo, mortos para o pecado. Nós nascemos vivos para Deus. Ah, mas irmão Cristiano, eu já vi você dizer que Deus nos vê mortos na carne. Na carne já estamos mortos. Entende? A carne, para Deus, ela morreu. Porque Jesus matou o velho homem na cruz. Vocês compreendem? Mas espiritualmente estamos vivos. E vivos para Deus. E nós que vivemos a graça, nós que estamos livres para a honra e glória do Senhor e pela misericórdia dele, estamos livres do sistema religioso, de fato nós vivemos para Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ele por causa disso. Glória a Deus. Graças a Deus.